E por saber que a sua vida e a sua energia são exatamente uma só, porque você está vivendo o contexto da sua energia diz respeito ao seu grau de consciência, seu grau de consciência diz respeito ao que você é capaz de ver na vida. Daí que o cego de Jericó dizia: Jesus, eu quero ver. Ver o quê? Ver além dos meus olhos físicos e carnais, ver a vida de verdade, ver como a vida é, além do meu campo de visão, além do meu grau de consciência, ver como Deus vê. Então, por causa disso, eu quero falar com você a respeito das cores. E esse é um dos pontos mais polêmicos quando o assunto é aura. Porque as cores, elas não são estatísticas. Possuem nuances, transformações, formas, brilho, tonalidade e além de muitas combinações com outras cores. Devido a essa infinidade de nuance, cabe pedir às pessoas que parem de dizer essa cor tal significa tal coisa. Não é assim. Existem muita coisa a considerar. Isso é querer simplificar e acaba gerando contrassenso. Não tem como você definir as coisas desse jeito, porque as mudanças ocorrem infinitamente a cada milésimo de segundo. A gente está trabalhando com energia e com consciência. Não tem como dizer, fulano tem aura X, fulano tem aura X. Não. A cada pequeno instante de segundo que uma pessoa muda um pequeno padrão de consciência, essa pessoa já alterou sua energia. Então, como definir? Não tem como definir. O que a gente vai fazer aqui neste momento é fazer uma abordagem geral, não classificatória, geral de um entendimento de como poderia ser essa imagem de energia áurica, mas não a definição geral do que significa. Vamos começar pela cor vermelho. O vermelho é uma cor que mais se presta a interpretações errôneas devido às suas variantes. O vermelho vivo é um sinal de dinamismo quando o encontramos em faixas vaporosas em torno da cabeça, e esse dinamismo é de temperamento e não físico. É o temperamento, ou seja, o temperamento tem a ver com as suas emoções. O físico vai usar a mesma cor porque é localizado ao longo dos membros e também na sua cintura. O vermelho vivo, claro, é a cor dos grandes líderes, generais, comandantes, líderes sindicais, sindicantes, as pessoas que estão na liderança de alguma coisa. Porém, se combinadas com outras cores, como por exemplo o dourado, o azul, que se direciona para o lilás, ou até o amarelo salpicado com vermelho, indica uma liderança, só que uma liderança religiosa. Agora, falando da cor prateada, aqui simboliza o canal da cura. O indivíduo de aura prateada é um curandeiro natural. Utiliza energia para transformar a luz em raios que curam. É o meio ou o canal por onde a cura passa. Consegue aumentar seu poder pessoal físico a ponto de poder limpar as mentes e as almas para que a cura seja possível. Seu maior desafio é aprender a lidar com esse dom de curar. A fim de não chamar a atenção sobre si, o indivíduo de aura prateada se torna um camaleão do espectro, assimilando outras cores em sua aura para se ocultar ou para se proteger. No entanto, quando ele faz isso, ele prejudica seu próprio campo energético, sofrendo as consequências. Esse ato também acaba confundindo os outros. O seu maior desafio é aprender a se conhecer e descobrir seus dons especiais para não precisar se disfarçar, se camuflando emocionalmente. A pessoa que tem a aura prateada sente o meio ambiente físico como alguma coisa dura, hostil e fria. É fisicamente doloroso para ele olhar para qualquer coisa realista, é fisicamente sensível a barulhos e qualquer outra forma de poluição. Gostaria que o mundo fosse como os palácios antigos em seus sonhos de fantasias. Como não é, ele fica meio que horrorizado. Esse indivíduo tem muitas vezes sensação física de estar sendo usado, desse modo tem ciúmes do seu espaço privado e ele só admite a família e os mais íntimos. Não se abre a grandes reuniões porque não se sente à vontade com a ideia de invasão em seu espaço íntimo. Trabalhar a terra para este ser é estabilizador e satisfatório e por isso a aura prateada pode se fazer valer desse exercício para se sentir melhor. Agora falando da cor azul, de uma maneira geral o azul sugere a paz, mas a complexidade está na tonalidade e nas misturas. Por exemplo, o azul celeste, quando está vivo, testemunha uma grande honestidade e um temperamento muito agradável, principalmente quando ele constitui a cor básica da aura, ou pelo menos ocupa a parte superior do corpo. Porém, quando o azul se torna pálido, o seu dono se interioriza em demasia, tendo como defeito uma timidez exagerada. O azul lavanda inclina para a meditação, a prece, o interior.
E já o azul escuro são das pessoas voluntariosas, porém raramente aparecem em toda a aura. É mais encontrado na parte superior, próximo ao coronário, e são as pessoas trabalhadoramente incansáveis. Quando a pessoa tem a presença de uma cor cinza perto da cabeça, isso denota falta de coragem e muito pessimismo. Quando esse cinza for para o amarelo ocre, a tendência é de desconfiança. O amarelo, quando ele é um amarelo meio que alaranjado, ele vai denotar grande espiritualidade, muito elevada mesmo. É a cor da sabedoria, do ideal e da ação luminosa. Já o amarelo limão denota a razão e o discernimento, sempre levando em consideração que o amarelo por si mesmo revela atividade cerebral. Já o amarelo pálido vai revelar vacilação, e quanto mais próximo de um amarelo sem vida, mais revela a inatividade e a indecisão. Quando chamas de ferrugem aparecem, revelam muita covardia, e quando povoado por manchas marrons, revelam o materialismo, e com o verde caqui revela o egocentrismo. A nuca luminosa. Para concluir, deve-se observar em todos os seres humanos, na região da nuca, que toda a aura exala um amarelo de média intensidade, formando uma meia-lua em forma de nuvem. Isso simplesmente é o ato de pensar, se concentrar, se preparar para uma prova, por exemplo. Porém, em determinadas pessoas, essas cores são explosivas com raios, centelhas de cores brancas e amarelos vivos. Quando existe uma atividade intelectual, é na sua superfície que as formas de pensamento se manifestam. O verde é a mistura do azul com o amarelo. Portanto, significa atividade mais vida espiritual interior, desviada mesmo para ajudar o outro. O verde vivo é a escolha para um caminho interior que acaba se abrindo ao próximo caminho, e o verde maçã, de um ponto de vista meio global, se denota na capacidade de doar-se aos outros. Essa cor é um dom para a medicina, para a cura, para a educação. O verde tem muito a ver com cura mesmo, e por isso que a medicina utiliza bastante essa cor. O verde elétrico, quando se estende pelos braços até o chakra da palma das mãos, traz consigo a certeza do magnetismo. É a cura pela imposição das mãos. Pessoas que têm jardins ou que têm boa mão para o plantio possuem essa aura nas mãos. O azul elétrico, o verde esmeralda, é a cor dos curandeiros, os grandes médicos, geralmente médicos com dons de medicina mesmo. Terapeutas agem indiferentemente do seu ganho material. Age tanto na medicina da alma como na medicina física. Porém, quando o verde perde a força e fica pálido, a pessoa sente hipocrisia junto com o amarelo fraco e fagulha de ferrugem. Quando atravessado por faixas luminosas de vermelho de média intensidade, vai denotar equilíbrio, responsabilidade e uma ação muito determinada. O verde tília denota morosidade. Agora a gente vai falar a respeito do violeta. Uma das cores mais raras de serem encontradas no estágio atual da humanidade é a cor violeta, porque é a cor da espiritualidade, elevada, ativa nos seres de luz. Por isso você já deve ter ouvido falar na chama violeta. O azul e o vermelho, na sua pureza, produzem o violeta. Próximo ao amarelo alaranjado, porém denota maior profundidade a meditação. É encontrado nas pessoas feixes, fagulhas, salpicados dessa cor. As pessoas que carregam esse aspecto possuem o misticismo. Denota alta intelectualidade e muita espiritualidade ao mesmo tempo. Se o violeta for um violeta fraco ou um lilás, vai revelar nessa pessoa um interesse menor de religiosidade. Porém, quando acompanhado de nuvens ou nuances cinzas, indica um dom prejudicado pela falsa devoção, muito comum nas pessoas que exploram a fé dos outros, sempre pensando no seu bem, dinheiro ou exploração alheia, que é usar a fé dos outros para benefício próprio. Conforme a tonalidade do cinza, ou até existir mais cinza do que lilás, nesse caso um lilás pálido, a pessoa é uma pessoa ingênua, tem uma crença muito fácil em milagres e outras ondas místicas. É o que a gente chama da pessoa que tem a fé simples, a fé de criança, é aquela pessoa que simplesmente acredita. Cor laranja. O alaranjado é uma cor secundária, uma ramificação do vermelho, e quando voltado mais para o amarelo, denota autocontrole. Se for voltado para o vermelho, denota uma pessoa muito ativa, uma pessoa prática. Porém, o laranja castanho significa a preguiça. É a cor da boa vontade ativa, da lealdade,
é o signo de uma espiritualidade concreta na vida cotidiana. Porém, quando esse laranja se suja com ferrugem, a preguiça se torna muito evidente. A pessoa é viciada na preguiça. Com amarelo pálido, junto o desinteresse, como verde garrafa escuro revela um profundo rancor. Agora falaremos da cor rosa. O rosa é sempre a falta de maturidade, a cor da infância, da vontade de brincar, de rir. É uma energia encontrada em crianças, adolescentes. Nas auras coletivas, o ovo áurico do grupo de rir e contar piada, brinca e dança. O rosa se faz presente ali naquele grupo de pessoas que estão sempre rindo, pessoas que estão sempre brincando, as pessoas que animam aí. Quando a brincadeira se torna agressiva, tons de vermelho se fazem presente, que é a ironia, a brincadeira doentia, a brincadeira que faz mal para os outros. Agora nós falaremos do cinza. No conjunto, essa cor vem adicionada a outras. Sua presença é uma forma de um véu, até mesmo fraca vibração, fraca cansaço de uma cor faz nascer o cinza, doença no organismo, no caso da aura etérica, e cansaço de um sentimento produzido pela aura astral. Mas como todas as cores possuem variantes, não seria diferente com o cinza. O cinza escuro tende à depressão, quando a vida da pessoa, quando a gente diz assim, minha vida está cinza, e aí vai depender muito do cinza. Se for um cinza escuro, a pessoa está com depressão, porque a tristeza vem junto com o cinza. O cansaço produzido por excesso de trabalho traz o cinza, porém sempre passageiro após o descanso e a recarga do corpo astral das células pela energia prânica ou energia vital. Nesse caso aqui, quando a gente ouve falar, fulano está com a vida preto e branco, ou seja, uma vida meio cinza, né? Essa vida cinza não saiu do nada, significa uma aura cinza. A energia cinza denota tristeza profunda, denota depressão e um cansaço crônico, que é diferente do cansaço após um trabalho, que você se recupera novamente logo após descansar. E agora eu quero falar a respeito da energia preta, que é a energia da não-luz, o caos negativo do pensamento. Essas massas negras são raras, assim, o tempo todo no cotidiano. São pessoas de energia destrutiva, principalmente autodestruição, suicídio, doenças psíquicas. E o branco é a cor da pureza, porém é a gama de várias cores em circulação constante que produz esse branco. Dentro das leituras de aura, o branco cristalino é o símbolo da pureza, a total pureza. Porém, tem o branco mais pesado, que é aquele leite, né? Aquele branco leitoso. Significa a falta de ideias. Quando a pessoa diz assim, me deu um branco, é exatamente isso. É o branco mais leitoso. Falta de ideia, pessoa mal resolvida, que procura sempre a si mesmo, tem muita insatisfação. E o branco por falta de luz é diferente do branco cristalino. O branco cristalino é um branco puro, cristal, transparente, luz, reflete. Esse é o branco da pureza. O branco leitoso, que é um branco denso, tipo branco pasta de dente, é a falta de ideia, é a ausência de luz. Agora, o branco cristalino com dourado, fagulhas douradas, além de cristalino com dourado, aí é o branco crístico, o que a gente chama de branco búdico. Para as pessoas que têm o dom, a sensibilidade para ver a aura das pessoas, a energia das pessoas, perceber padrão de pensamento, quando a pessoa chega, você já sabe qual é o padrão de pensamento, padrão emocional, qual é o bloqueio, qual é a obsessão psíquica, em qual padrão mental, de vida e de consciência aquela pessoa está. Para essa pessoa, veja só, se você tem o dom, mas se você não tem a habilidade, de nada adianta. Se você tem o dom, mas você não tem a técnica da avaliação, a técnica da interpretação, você não treinou, você não lapidou, você não diamantou para saber ajudar o próximo e trabalhar com isso, então de nada valerá o seu dom. Além das cores, cuja complexidade é imensa, porque como eu disse, a gente fez aqui uma leitura geral. Dessa leitura geral existe uma infinidade de leituras, porque cada indivíduo é um indivíduo. Isso aqui é muito específico e não dá para generalizar isso aqui de forma alguma. Além dessa complexidade, tem os sinais e as formas de pensamento. Então, cores, sobrecores, sobrepostas não é o suficiente para uma leitura. É preciso reconhecimento, ou seja, é preciso maturidade espiritual para discernir espiritualmente um outro espírito. Se você discernir, se você for maduro espiritualmente, você vai saber discernir todos os aspectos da espiritualidade de outro ser.
E isso se vê com o autotreinamento, a autopurificação e o desenvolvimento espiritual de si mesmo. Agora eu quero falar com você a respeito de atmosfera de aura e o que isso tem a ver com as situações de estagnação na sua vida. Quando eu falo aqui de bloqueio energético, de bloqueio, paralisação na vida, uma vida pantanosa, uma vida estagnada, escravidão, não ser livre o suficiente para ser equilibrado, ter uma vida equilibrada, uma vida que prospera, uma vida livre em todas as áreas, não apenas em uma e duas, mas uma vida livre. Quando eu falo isso, eu quero falar em determinados aspectos da vida ou de um modo geral, como por exemplo, se você é viciado em roer unha, viciado em arrancar cabelo, viciado em morder a boca, viciado em falar, viciado em comer, você não consegue ganhar dinheiro, você tem uma preguiça crônica, você se sente o tempo todo sem energia, você não gosta de pessoas, você sente muita raiva, sente padrões de pensamentos obsessivos, tipos de pensamentos negativos e constantes, você está viciado em uma série de coisas que você gostaria de se desprender e, infelizmente, muitas vezes até se identifica com essas coisas, até achando essas coisas legais, principalmente padrões herdados, padrões genéticos ativados, porque a pessoa acredita que está honrando o pai e mãe, ativando seus padrões hereditários. Para que a gente se torne um ser co-criador, um ser livre, um ser que vive pela mente de Cristo, um ser regenerado, um ser, uma alma espiritual, um ser que vive a sua jornada de vida, vive a sua vida com iluminação, clareza mental, livre verdadeiramente para ter uma vida livre e saudável, como disse Paulo, todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou me deixar aprisionar por nenhuma delas. E se você está sendo prisioneiro de qualquer coisa na sua vida, significa que ali você está estagnado e aquilo está atrapalhando todo o restante da sua vida de fluir com decência. Por causa disso, eu quero falar com você agora sobre sinais. Sinais de que a sua vida não está bem, de que a sua vida está estagnada de algum modo. E eu vou começar a falar novamente agora a respeito da aura humana, mas de alguns sinais de que você pode estar sofrendo e correndo até perigo, de acordo com a sua energia, o quanto você está abandonado em sua própria vida, o quanto você já não aguenta mais, o quanto você está cansado, e que é a hora, nesse momento, de você lutar por si mesmo.